Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Thelma e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma sugestão de pintura em tecido, que são flores numa xícara. O risco não coube aqui muito no vídeo, mas eu vou deixar para vocês na aba da comunidade, tá? Vocês podem pegar lá mais tarde. Eu ampliei o tamanho do meu pano. Meu pano tem 50 centímetros de largura, então eu fiz um pouquinho maior. Para pintar essa xícara eu vou usar a cor azul hortênsia, azul celeste, e vou falando os outros tons de azul que eu vou usando também. Para iniciar, eu vou começar com o azul hortênsia, que é um azul bem claro. Vou usar também um pincel número 10. Então, vou começar com o azul hortênsia, né, que é esse azul mais claro. E vou fazer a base do meu pano. No caso, eu vou fazer a base da xícara aqui, tá? Eu vou pintando, preencho bem o pano. Eu vou pintando quase todo vou pintar toda essa borda aqui, vou deixar só a parte do meio. Eu vou preencher bem. Então, eu vou pintar toda essa parte aqui, e pra ficar muito longo o vídeo, eu vou adiantar e volto com ele pronto, tá? Preenchi quase tudo, as laterais da xícara, deixei a parte do meio. Agora eu vou usar a cor branca e vou colocar no meio. Coloco bastante tinta, tá? E venho quase na união das duas cores. Agora eu vou começar a mesclar as duas cores, o branco com o azul. Para facilitar o trabalho, eu posso também estar usando esse pincel aqui, ó, que é o Pituá. Eu vou botar aqui no azul hortênsia e venho com esse pincel e faço a união das duas cores. Olha como fica mais fácil. Mas vocês podem muito bem fazer com aquele lá também. Só estou mostrando como que a gente pode facilitar também o nosso trabalho com esse Pituá. Aperto bem o pincel, ó, e venho mesclando as duas cores. Também não deixo a tinta secar, viu, gente? A gente trabalha sempre com a tinta um pouco úmida para facilitar o nosso trabalho. Ó, faço a união das duas. E nós já temos nosso ponto de luz. Eu vou pegar agora o azul celeste. Vou colocar um pouquinho mais de tom nesse trabalho. Ó, volta aqui nos cantinhos e a gente vem escurecendo um pouco mais a xícara. Troquei novamente o pincel, que trabalhos mais delicados a gente faz com esse pincel aqui chato, tá? Que fica mais fácil. E venho girando o pincel. Então eu vou fazendo essa parte um pouco mais rápido, sempre no contorno, lembrando que a tinta tá úmida ainda, né? Um trabalho um pouco mais rápido, mas a gente precisa ter essa agilidade aqui na mão e no movimento, tá? Já venho colocando a tinta. Eu sempre falo isso no trabalho, você sempre coloca a tinta e já vem mesclando. Não deixa ficar a marca não, que às vezes se secar com a marquinha, é um pouco mais difícil de tirar, ó. Não ficou a marquinha ali? Então eu já venho mesclando a cor. Fazendo aqui a união das duas cores. Deixa eu pegar o pituá e a gente vai fazer, mesclar bem
essa união da xícara aqui, pra não ficar marquinha nenhuma, tá? Não deixa marquinha nenhuma aparecendo. Ó, pegando aqui pra vocês poderem ver bem. Aperta bem o pincel, mistura bem. Tem que ficar um degradê bem suave. Essa é a nossa intenção. Eu não quero deixar essa xícara também muito escura, não. Quero deixar ela um pouquinho mais claro, com um tonzinho mais azul celeste, assim. Agora eu vou pegar um pouquinho do azul cerúleo, que é um azul um pouco mais escuro. E eu vou só escurecer um pouquinho mesmo. Olha como ele é mais escuro. A gente vem colocando devagar, tá? Nem a minha intenção é que fique muito escuro, não. Queria que ficasse um pouquinho mais claro, só que tem uns tons aqui, perto dessa dazinha aqui, né? Então aqui fica uma sombra. Então a gente põe um pouquinho mais de azul. Um pouquinho do azul claro aqui agora. Só pra gente deixar um pouquinho mais escuro. Sempre girando o pincel, sempre mesclando bem as cores. Vocês façam com calma também. Às vezes a gente no vídeo aqui a gente tem que fazer um pouco mais rápido. Mas vocês podem fazer com mais calma. Agora deixa eu girar bem aqui. Então nessas partes que tem a... Aqui tem uma flor, uma pétala, né? Então um pouquinho mais de sombra aqui. Mas a intenção realmente não é escurecer muito, não. Tô pegando só um pouquinho, gente. Só com um pouquinho no pincel mesmo. No cantinho do pincel. Tô colocando essa tinta ali. Já vem girando, ó. Movimentos bem rápido, né? Vou dar um pouquinho mais de branco aqui. E a gente já vem girando o pincel. Só um pouquinho mais. Então, quando secar, eu vou... A gente observa onde precisa de mais branco. Mais azul. E se vocês quiserem deixar mais escuro também, vocês podem usar o azul cobalto. Tá? O azul turquesa. Ó, já misturei bem. Normalmente quando a tinta seca, ela escurece um pouco. Aí a gente observa como que fica, né? E onde a gente pode clarear um pouquinho mais. Vou dar um pouquinho mais de azul claro aqui, azul celeste. A gente vai observando e vai colocando um pouquinho mais de cor. Ó, então ficou um escuro, vem clareando, clareando, até ficando, chegando no branco ali. Sempre girando o pincel, sempre colocando a tinta aos poucos. Exercício a gente tá visualizando, né? A gente precisa aprender a visualizar esse degradê e onde tem mais tinta, onde precisa de mais tinta. Aqui agora tô escurecendo um pouquinho. Eu vou trocar de pincel, vou usar um pincel um pouquinho menor, vou usar agora um de número 6, tá? Eu vou pintar a asa da xícara. Vou pegar também a cor amarelo ouro. E vou pintar todo o risco com amarelo ouro, tá?
Então eu uso pincel menor para não borrar, que nosso risco agora aqui é um pouco menor. Fica mais fácil pra gente usar um pincel menor aqui nesse caso, tá? Então a gente precisa ter vários números de pincel mesmo para facilitar a nossa vida. Eu costumo usar esses aqui de cabo amarelo porque eles são mais fáceis de trabalhar e eles também não custam muito caro. Pintei quase tudo, tá? Não me preocupa agora de deixar muito certinho. Importante a gente pintar tudo, fazer a primeira base. Agora eu vou pegar a cor marrom café. Você também pode usar o ciano natural. Eu vou passar, deixa eu ampliar um pouquinho. Eu vou escurecer algumas partes aqui da asa. Eu vou fazer a nossa asa um pouquinho mais dourada, não vou fazer ela da cor da xícara, não. Eu venho por fora, passar um pouquinho por fora do risco, tá? E já venho esfumando. Só que nesse caso eu não venho girando o pincel, eu venho com movimentos vai e vem. Ó, vai e vem. E já venho tirando a marquinha da tinta. Vou botar um pouquinho mais aqui, ó. E vou deixar mais redondinho também nessa parte. Mais redondinho aqui, tá? Agora eu vou pegar a cor branca. Fazer a nossa parte da luz. Um pouquinho aqui, ó. Que é a parte mais de cima, né? Então, normalmente a luz bate e projeta ali na xícara. Sempre a parte tá mais iluminada. E um pouquinho nessa parte aqui, ó. Deixa mais redondinho. Aqui também. Um pouquinho aqui. A gente filma bem, sempre apagando bem os risquinhos. Essa parte aqui também é do mesmo jeito, com o amarelo ouro. Preenche tudo com amarelo ouro. E um pouquinho do café. Pouquinha coisa, viu, gente? Vocês põem um pouquinho, estica bem a tinta, esfuma bem. Vem mais um pouquinho, ponho aqui. É mais fácil a gente pegar pouquinho e ir acrescentando do que a gente pegar muito e ficar muito carregado, né? Agora um pouquinho só do branco, ó. Bem pouquinho, pra eu mostrar aqui no pincel, bem pouquinho. Venho botar aqui no meio, ó. E já vem com o pincel, o movimento vai e vem, vai e vem. A gente já faz esse efeito da luz. Imitando um dourado, né? Vou botar mais um pouquinho só do café.
pouquinho do amarelo ouro aqui, ó. Quando secar, a gente dá uma olhadinha, que às vezes o branco também some um pouco. Só um pouquinho aqui mais. Essa parte aqui é do mesmo jeito, tá? Essa parte aqui de baixo da flor. Amarelo ouro. Eu vou terminar aqui e volto com essa parte aqui pronto, tá? Ó, só esse pedacinho. Aqui tem um pedacinho também. Mesmo que eu pintei essa parte aqui de baixo, vou pintar aqui, tá? Passo um pouquinho de marrom desse lado aqui, ó. Um pouquinho desse e o branco aqui no meio, tá? Vou deixar pra vocês fazerem e volto com ela pronta. Terminei de pintá-lo como ficou. Agora eu vou pintar com vocês uma folhinha antes de fazer as flores, tá? Eu vou usar agora o verde pistache. Continuo com o mesmo pincel, número 6. Vou pintar toda a folha, tá? Com verde pistache. Eu não me preocupo agora de preencher tudo, mas eu vou preencher toda ela. Quando eu falo assim, preencher tudo, é que às vezes fica falhado, fica... Vou mostrar aqui. Tá vendo que fica com umas falhinhas aqui, assim? Então, como a gente vai colocar outras tintas por cima, vocês não precisam se preocupar em preencher toda a trama do tecido. Pode deixar aparecendo uns buraquinhos. Agora eu vou pegar o verde oliva, que é um pouco mais escuro. Vem nesse meio, até a pontinha. E eu vou puxar essa linha pra fora. Então, ela vai misturar com a de dentro. E vai formar esses risquinhos, tá? Então, agora a gente vai preenchendo essas falhas que ficou no risco. Venho pro lado de fora agora e vou puxar essas linhas pra dentro, sentido oposto. Então, aqui a gente puxou pra cá e aqui a gente vai puxar pra dentro. Vai formar umas linhazinhas também. Espalho bem. Volto aqui no meu verde pistache. Espalho bem mesmo agora essa tinta. Então, aos poucos, a gente vai preenchendo a trama do tecido, sem sobrecarregar muito ele. Venho com branco. E vou colocar aqui desse lado. E vou puxar as linhas na parte mais clara. Aqui vem por fora. E venho puxando nessa parte mais clara aqui, onde tá o verde pistache, tá? Agora é só a gente mesclar um pouco as cores. Vou botar um pouquinho mais de branco. Tem várias formas de você fazer folha. Essa aqui é uma das mais fáceis que eu acho, tá? Vou pegar um pouquinho do verde oliva. Olha como ela já tá formando.
Com a mão bem leve, gente. Só vem formando só os risquinhos, as nervurinhas da folha, tá? Pega um pouquinho mais de verde oliva. Só vou assentar um pouquinho. Vou pegar um pouquinho do marrom café. Também vou envelhecer um pouquinho essa folha. Pegar um pouquinho, ó, e botar um pouquinho aqui por fora. Deixar um pouquinho mais envelhecida, tá? Ó. Um pouquinho do verde oliva em cima. Então, a nossa folha ficou assim. Aí, eu vou fazer as outras do mesmo jeito. Para o vídeo não ficar muito longo e volto com elas prontas, tá? Pintei as outras folhas seguindo o mesmo método, tá bom? Essas folhas aqui, se vocês observarem, eu usei outra cor. Eu usei aqui o verde pinheiro e depois na parte mais clara eu usei o marfim e por cima um pouco de branco. Mas seguindo também esse mesmo jeito que eu pintei essa daqui. É só para elas ficar um pouco diferente, não ficarem todas iguais. Agora eu vou pintar com vocês as flores. Para pintar essas flores eu vou começar usando o amarelo ouro e depois o verde. Agora nós vamos começar a pintar as flores. Para pintar as flores eu vou usar a cor amarelo ouro e vou usar também a cor vermelho fogo. Eu vou usar outras cores também, mas eu vou falando também, tá? Conforme a gente vai colocando as tintas, a gente vai falando. Então, eu vou pegar o amarelo ouro. Vou colocar assim. Vou colocar na ponta. Eu vou usar minha mão assim, porque tá fazendo uma sombra ali. Pra não atrapalhar a pintura, tá? Então, tô usando o pincel também número 10, que é um pincel um pouco maior. Porque a flor ficou um pouco grande, né? Então, passar o amarelo ouro na ponta dela. E espalho bem. Às vezes, girando o pincel também, fica mais fácil da tinta entrar na trama do tecido, né? Nesse caso aqui, eu vou deixar com bastante tinta. Vou pegar agora o vermelho fogo. Vocês podem também usar o vermelho vivo, o que vocês tiverem. Vou passar no sentido contrário, tá? Eu pus o amarelo ouro na parte de cima, agora eu venho com o vermelho fogo na parte de dentro. Vou misturar bem as duas cores, eu pego bastante tinta também, tá? Não tô pegando pouca tinta não, tô pegando bastante tinta, ó. E já venho esfumando bem. Vou aumentar aqui. Ó, pronto, agora dá pra gente ver melhor? Então eu já venho esfumando bem as tintas, as duas cores. Giro bem o pincel pra fazer essa união, tá? Então essa aqui é a nossa base. Lembra que a gente vai ter sempre uma parte que é a base da pintura e depois a outra parte a gente vem com o acabamento. Vou pegar um pouquinho do amarelo ouro. Vou deixar a ponta um pouquinho mais clara mesmo. Depois a gente vai acrescentando outras cores, ela vai escurecer um pouquinho. Vamos para a próxima cor. Eu vou limpar o pincel, tirar o excesso de tinta que tá no meu pincel. E volto com o amarelo ouro na ponta.
Então é importante a gente limpar pra gente manter sempre a cor primária, né? A cor que a gente começou. Tá? Então coloco bastante tinta. E agora venho com o vermelho fogo na parte de baixo e a gente faz a união das duas. Observa que o vermelho, quando a gente já faz a união, ele já pega bem a cor, né? Ele já cobre bem. Então agora venho com o amarelo, volto sempre na cor de base, fazer a união das duas. Vou ter um tomzinho de laranja aqui no meio. Então observe que o nosso degradê vai ser assim, amarelo ouro, né? Um tom de laranja ao centro e o vermelho mais para o centro da flor, tá? Eu vou fazer isso em todas as pétalas. Nessa pétala aqui, que é uma dobrinha, eu vou usar o amarelo ouro, quase em toda ela. Na verdade, eu vou usar em toda ela mesmo, né? Só que aqui a gente vai colocar um pouco do vermelho no centro. Ó, já ficou um pouco mais laranja, tá? Essa é a diferença. Essa aqui também tem uma dobrinha. Tem uma dobrinha. Então, nessa parte aqui de fora, aqui, ó, já vou pintando a dobrinha. E aqui um pouquinho do vermelho no meio também, do mesmo jeito que essa. Quando a gente vai dar o acabamento, a gente vai ver como que a gente melhora. Limpo o pincel. Agora eu vou fazer novamente com amarelo ouro na ponta da pétala, né? Não se preocupe, você pode passar também um pouquinho para outra pétala já, porque é amarelo mesmo, não vai tampar. Ponho bastante tinta. Agora venho com amarelo, desculpe-me, venho com vermelho, né? Vermelho fogo. E venho misturando todas as duas. Isso em todas as pétalas, tá? Tô fazendo passo a passo aqui. Pra vocês. Para quem é iniciante poder pegar bem. Ó, misturo. Já faço um pouco a união de todas elas. Sumo bem. Eu vou terminar essas duas aqui e volto com as duas prontas. Essas duas pétalas, tá? É do mesmo jeito o amarelo ouro e depois o vermelho aqui, mais aqui pra dentro, tá? Agora eu vou pegar o vermelho profundo. E eu vou vir nessa parte de dentro. Deixa eu aumentar aqui. Fechei um pouco a janela porque tava entrando muita luz. Tava formando muita sombra. Acho que agora melhorou um pouquinho. Então, ó, eu vou pegar o vermelho, ponho por dentro lá e eu venho puxando pequenos risquinhos com o pincel. Com o lado do pincel, ó, você pega o pincel de lado assim e você vem puxando esses risquinhos. Eu tenho que formar umas linhazinhas, tá? Vou pegar um pincel menor. Ó, e agora a gente vem formando essas linhazinhas. Molhei um pouco o pincel com água. Fica mais fácil para formar as linhazinhas. Se tiver com a tinta muito grossa também, deixa ela um pouco mais líquida, que a gente consegue fazer. Então, são uns detalhes que a gente precisa ir aprendendo, ó, como que fica mais fácil, tá vendo? Formar os risquinhos. Então, a gente vai formar agora a nossa profundidade da flor, mas a gente vai fazendo com os risquinhos, ó. Põe bastante tinta. A minha tinta não tá grossa, tá líquida. Mas eu vou botar um pouquinho mais de água só pra gente ver como que fica, ó. Forma os risquinhos melhor. Tá vendo? Então facilita um pouco a nossa vida de colocar um pouquinho de água.
Agora eu vou fazer nessa aqui de trás. Eu venho já puxando nos risquinhos. Ó, aqui sempre de trás assim, ó. Aí não ficou uma marquinha? Então a gente já vem puxando essa tinta, esticando essa tinta pra de fora e já formando os risquinhos. Como fica? Vai ficando bonito, né? Deixa eu puxar mais aqui. Aqui é a dobrinha da flor. Então, eu vou vir aqui debaixo dessa. E eu venho puxando novamente. Ó, põe aqui a tinta aqui. E já venho puxando a tinta pra cima. Agora sim, eu vou pegar o pincel com a mão bem leve. Não vou apertar muito, não. São mais os detalhes, né, ó. Então, aqui também a gente vai colocar aqui atrás dessa pétala, ó. Com um pouco de água, eu venho e dou acabamento nos risquinhos. Aqui nessa parte aqui do meio. Então, agora é só acabamento na flor. Vamos formando os risquinhos nela. Eu vou voltar a pegar o amarelo ouro. E eu vou também acentuar mais ainda esses riscos. Agora, eu não limpei o pincel. Vai ter uns risquinhos com amarelo ouro lá dentro. Agora, eu vou pegar um pouco do amarelo limão. E vou fazer a mesma coisa, ó. Ele é bem clarinho. Vou separar essa pétala dessa, tá? Ó. Então, a gente vai botar um pouco mais de luz nela. Vou pegar o amarelo limão e vou fazendo uns risquinhos com ele também, ó. Venho lá embaixo. Agora é... Como eu falei, os acabamentos que a gente vai dando. Primeiro com o amarelo limão. Ó, peguei bastante tinta e venho puxando essa tinta e faço os risquinhos também. Tô com o pincel de lado, com a mão bem leve. Deixa a mão bem leve e vem soltando esses risquinhos. Vou botar um pouquinho mais de tinta aqui. Ó, e venho, o movimento vai e vem. Levantar aqui só pra vocês verem, ó. Pus bastante tinta? Pus, né? Bastante tinta mesmo. Agora eu venho descendo. Não passo por cima do... Tem um vermelho aqui, ó. Não passo por cima dele. Vim por baixo. Em cima. Deixo a linha vermelha ali aparecendo. Ela vai acentuar um pouquinho mais, ó. Como vai ficando bonito. Aqui também, nessa parte aqui. Então, a gente vem clareando a parte de cima. Então, é efeito luz e sombra. A gente vai dando volume na nossa flor. Com efeito luz e sombra. Ó, essa parte aqui de cima de ficar mais claro. E aqui também mais claro. Vou botar um pouquinho mais de vermelho aqui. A gente vem vendo onde precisa de vermelho, onde precisa do claro, tá? Eu vou esperar secar um pouco. E quando secar, eu vou vir com o branco. Mas por enquanto, não. Eu vou fazer a outra, né? Do mesmo jeito, eu vou fazer a base dela com o amarelo ouro em cima e o vermelho fogo embaixo. Eu vou trazer ela pronta e faço o acabamento com vocês. Pintei a segunda flor usando as mesmas cores da primeira e também no mesmo modo, tá? Agora, para pintar o miolinho, eu vou usar a cor amarelo limão.
passar amarelo limão em todo ele. Vou pegar siena natural. Quem não tiver siena também pode usar o caramelo. E vou colocando na parte de baixo do miolinho. Espalho bem essa tinta. Giro bem o pincel, tá? E deixo a parte de cima um pouco mais clara. Vou pegar agora o marfim, pode ser o branco também. Vou usar o marfim. E vou dar pequenas pinceladas, pequenas batidinhas na parte de cima. Vou fazer a mesma coisa nessa segunda flor, né? Vou fazer aqui. Faço bastante tinta. E um cílio natural por baixo. Eu vou pegar um pouco do marfim e vou dar pequenas batidinhas na parte de cima. Se achar que ficou muito claro, pode passar um pouquinho do sépia. Vou trocar de pincel. Vou pegar só um pouquinho do sépia. Pode ser o marrom. Vou vir aqui, ó. Na união das duas, eu vou escurecer um pouquinho só. Bem pouquinho, tá, gente? Não tô pondo muita tinta, não. Deu mais profundidade, né? Porque tava muito perto as duas cores, não dá tanta profundidade. Então, a gente... Um pouquinho do sépia já dá mais profundidade no miolinho. Com esse mesmo pincel, é o número 6 que eu vou clarear agora, fazer a parte da iluminação das pétalas. Então, eu vou pegar um pouquinho eu tô usando marfim. Peguei bem pouquinho. Peguei muita tinta não, vou deixar a tinta também mais líquida. E venho jogando um pouco da tinta. E venho puxando os risquinhos. Então agora a gente trabalha com bem pouca tinta mesmo no pincel, tá? Ó, põe um pouco de tinta e venho já puxando, fazendo um pouco da luz e o risquinho. Aqui é a separação das duas. Então toma cuidado para colocar a tinta mais nessa parte que tá amarelinha aqui, os risquinhos amarelos. Então cada um observa bem o seu desenho, joga a tinta lá para baixo. Mas mais em cima da parte do amarelo mesmo. Ó, aqui também, ó, tá vendo? Aqui eu vou jogar a tinta na parte do amarelo. Aqui nessa parte, a gente já vai separar as duas flores que eu deixei para dar o acabamento com vocês, tá? Pode usar o branco também. Eu prefiro usar uma cor mais neutra, como o marfim, que a gente faz a parte da iluminação sem ficar muito claro. Outro detalhe também, minha pintura tá seca agora. Eu esperei secar bem para poder fazer esse acabamento mais com a pintura mais seca.
Aqui vou fazendo tudo, aqui também, ó. Essa parte aqui também. O restinho que tá no meu pincel. A gente vem e já vem puxando a tinta. Observa que eu não deixo a tinta marcar no pano, já venho puxando mesmo essa tinta aqui. Agora vem aqui, já desço com ela até lá embaixo. Olha como já vai formando. Dá pra fazer com pano úmido? Também dá. É possível também. Não vai ficar assim. Eu falo pra vocês, esperem secar um pouquinho. Vocês têm um efeito mais iluminado, né? Ó. Porque no caso eu tô usando marfim, não vai misturar com o fundo. Aí ele ilumina mais, ó. Essa parte aqui eu vou chamar de escuro mesmo. Vou clarear mais aqui, que essa aqui a gente separa bem uma da outra também, e é onde tá mais a luz, né? Essa parte já está pronta, agora vamos fazer o acabamento que tem... Vou botar um pouquinho só de luz aqui também. Aqui embaixo, aqui, ó. Eu vou usar a cor sépia mesmo. Você pode trocar o pincel. Vou usar esse pincel mesmo, que tá na minha mão. Eu vou usar essa parte aqui de baixo, aqui, ó. Que é a mesa, né? Passo bem. Eu prefiro deixar mais fraquinho nas pontas, e perto da pintura eu sempre deixo mais escuro. Aí aqui eu deixo mais escuro mesmo. E venho esticando a tinta, deixando mais claro conforme vai afastando do desenho. Até para formar a sombra, né, da xícara. Vou dar mais para aqui para cima. Aqui também ficou um espaço aqui. Vou vir com o restinho que tem de sépia aqui e vou passar aqui. Bem pouquinho, só pra gente dar uma profundidade aqui. Deixei a tinta um pouquinho mais líquida, um pouquinho de água só, aí a gente trabalha essa parte da profundidade ao redor, tá? Então, esses espaços que ficaram todos vazios, a gente pode estar trabalhando assim. Então, perto da flor, eu coloco um pouquinho mais de tinta e vem esfumando, te dá o acabamento, né? É muito importante também a gente dar o acabamento no trabalho, para finalizar o trabalho. Às vezes eu
não termino com vocês, mas depois eu termino. Mas aqui eu vou terminar tudo, ele mostrar como que eu dei o acabamento. Suma bem. Então, nosso trabalho ficou assim. Não dá para visualizar tudo. Ó, aqui, ó, a xícara, as flores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Eu convido a se inscrever também no canal. Ative as notificações para receber, né? Quando eu postar novos vídeos, vocês poderem saber. O gráfico eu vou deixar para vocês na aba da comunidade, porque não coube aqui no vídeo. Eu gosto de deixar no vídeo, mas não deu, mas eu deixo para vocês também na aba da comunidade. Fique com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo.